a doutora Ana Margarida vai fazer um passeio na história das mulheres que fizeram a medicina, desde o Egito, né, caminhando pelo mundo todo, até chegarmos no Brasil. Por favor, doutora, a palavra é sua. Obrigada. Cordial boa noite Pode sentar. a todos e todas. Com imensa alegria que eu participo aqui do Jornal Mulheres, desse sarau, que é o 8º. Eu tive o prazer de participar do primeiro e do segundo. E quero parabenizar o Jornal Mulheres, em nome do acordo, porque ele sempre abre esse espaço no meio da mulher, valorizando muito a mulher e as mulheres médicas, e as mulheres, não só as médicas, mas as mulheres que fazem a saúde neste Brasil, neste Ceará. Então, é um bate-papo, né? Eu também me sinto muito honrada de estar aqui com a Cid Melma, que é uma grande médica nossa, é a atual presidente da Sobranos Ceará, e eu tenho a honra de participar também desde 2009 da Sobranos. E, viu, Cid Melma, para mim é uma grande alegria. Ótimo, maravilha. Então, deixa eu fazer aqui a conclusão. 2.700 anos antes de Cristo. É possível falar sobre medicina? Falar sobre medicina é possível desde que os sapiens apareceram, porque é a profissão mais antiga. Então, cuidado. Porque desde que os sapiens apareceram aqui, né, nessa terra, no globo, que a gente sofre doenças e no início sofria muitos acidentes, porque os sapiens eram nômades. Eles caçavam e comiam ervas, plantas, então se deslocavam muito. E eles sofriam muitos traumatismos. E as mulheres pariam. Então, eu acho que a profissão mais antiga, a especialidade mais antiga, é a obstetrícia. Porque as próprias mulheres, quando uma ia parir, ela cuidava da outra. Né? Então, isso aí, a medicina é muito antiga, nesse sentido. É a profissão mais antiga. E com relação a mulheres médicas, claro que não existia, elas não eram profissionais, porque não existia ainda a coisa formalizada, mas elas elas cuidavam, eram cuidadoras e curadoras. Isso desde a Grécia Antiga e muito antes, desde o Egito Antigo, que é anterior à Grécia. No Egito Antigo, o nome dela é meio complicado, mas eu arrisquei aqui, está saindo ao vivo, mas é isso mesmo. Ela é considerada como se fosse a primeira, né? A primeira médica da história. Mas aí eu já li depois em pesquisas que é uma lenda, que ela não existiu. A outra que existiu porque eles escreviam nas pedras, né? E quem escreve na pedra fica, porque no papiro eles iam copiando e mudavam muito, mas na pedra fica. É tanto que o Código de Hammurabi, que foi todo escrito na pedra, está lá. Preserva. Então, foi descoberto também uma estela do Egito, outra, que essa que é considerada, ela cuidava de outras mulheres, então essa passou a ser considerada a primeira. A outra era mais uma lenda. Desculpe interromper, presidente, mas na Grécia Antiga, a Agamede, ela é mencionada por Homero, não é isso? Homero, Ilíada e Odisseia, ela foi mencionada. Mas a principal da Grécia Antiga é aquela que se distinguiu, que nós estávamos comentando aí. Porque era proibido, mulher não podia, né? Não podia fazer medicina. Já existia faculdade de Alexandria, já tinha faculdade de medicina, mas era só os homens que podiam participar. Então só um parênteses. Não pode para a mulher desde a antiguidade. As mulheres vieram ter acesso há pouco mais de 100 anos. Aqui no Brasil foi do final do século XIX que as mulheres tiveram acesso às faculdades de medicina. E os sábios daqui a quantos mil anos na Terra, né? Não, eles não tinham acesso. E
desde a antiguidade, então, é só os homens. Na Alexandria, tinha faculdade que formava médicos, mas as mulheres não podiam. E na Grécia, era proibido por lei. Então, Nossa, tinha uma lei proibindo. É lei proibida. A Agnodice, ou Agnodice, dependendo da pronúncia, ela queria ser médica, aí ela se vestiu de homem e foi para Alexandria, que é no Egito, fica no Egito, né? Então, ela frequentou a faculdade e volta para a Grécia. Na Grécia, as mulheres que iam ter filhos, elas só podiam ser assistidas por médicos homens. E muitas terminavam morrendo sem assistência porque elas não queriam, elas queriam ser assistidas por mulheres. E exatamente por isso foi que a Agnodice foi fazer medicina. Mas como ela estava se vestindo de homem, conta a história que ela foi cuidar de uma mulher, tem até uma história que mostra isso aí. Ela foi fazer o parto e a mulher não queria, e ela mostrou que ela era mulher. Que ela era mulher. Então elas aceitaram. E aí as mulheres iam dizendo umas para as outras que ela era mulher. E ela passou a exercer a atividade dela, que era obstetrícia, né? Passou a exercer. E os homens ficaram, pensando que era para homem, ficaram meio desconfiados e acharam que ela estava certa, que era homem que estava seduzindo as mulheres. Aí ela foi julgada. Ela foi julgada no Areópago. Areópago é exatamente o local onde fazia o julgamento na Grécia Antiga. O Areópago vem de Ares. Ares é o deus da mitologia grega. É muito interessante porque o filho de Ares, aliás, o Poseidon também que era deus e Ares também era deus. O filho do Poseidon, ele vai estuprar a filha de Ares. Nossa. Pela história. Aí então Ares mata, para defender a filha, ele mata o filho do Poseidon. O Poseidon vai se queixar a Zeus, que é o deus dos deuses. E aí eles vão julgar Ares. No julgamento, o Ares vai ser absolvido, porque ele estava defendendo a filha dele. Daí vem o nome, Areópago, vem de Ares. Foi no local onde houve esse julgamento. E ainda hoje, se você for na Grécia, na Acrópole, quem visita a Acrópole, vê de longe um local que é o Areópago. E aí esse nome ficou, né? Vem de Ares. Então ela foi julgada no Areópago. Ela foi julgada no Areópago, e aí ela tira a roupa e mostra que ela não era homem, ela era uma mulher. Porque ela estava sendo acusada de ser homem seduzindo as mulheres, né? E ela tira a roupa. Interessante que eu vi até uma série mundial para ver, lá em Paris, na Faculdade de Medicina de Paris, do lado de fora mesmo, na esplanada da faculdade, tem 45 medalhões que homenageiam médicos importantes. E tem esse, eu levei Marcelo Pugel. E fiz a foto, eu tenho até a foto. A foto é exatamente ela nua, né? Perante os juízes. Ela tira a roupa. É uma espécie de escultura, assim, que tem um medalhão bem grande, são 45. Mas aí quando ela se mostra que é homem, ele não, você fugiu, você fugiu a lei, porque só homem, ela mostra que ela era mulher, né? Ela era mulher. Exato. Ela não estava seduzindo. Mas você vai ser julgado, você vai ser condenado à morte porque você não podia fazer medicina. É o que aconteceu, as mulheres se uniram, as mulheres do juiz, inclusive, se uniram, fizeram o maior movimento e salvaram. Senão você não vai matar, porque é ela que cuida da gente. E ela foi salva. Tal da sororidade. Qual foi? Vamos ser salvando a gente. Que foi permitido, em primeiro lugar, mulher fazer Defender outra Fazer medicina. Mulheres mais machistas do que as outras. Nessa época mesmo, já abriram permissão para as mulheres. Isso aí são 3 séculos antes de Cristo, viu? Ela viveu 3 séculos antes de Cristo. A partir daí, já permitiram. A partir dela foi permitido. Agora, no sul da Itália, tinha universidades que mulheres podiam fazer medicina. Agora, na Europa, na França, muitos países da França, não. Foi no século XIX.
Mas o primeiro foi lá mesmo, foi na Grécia. E no Brasil, como é que No caminharam as Brasil era coisas? proibido, né? Era proibido, aqui não tinha nada. Quando Dom João VI chega ao Brasil, que ele vem de Portugal, ele chega aqui em 1800, ele fugindo do Napoleão, a gente sabe da história, né? Exato. Fugindo do Napoleão, ele vem pra cá e passa, vem no navio, traz toda a comitiva, passa em Salvador e funda a primeira faculdade de medicina. Eu estive até poucos meses lá, coisa fantástica, a primeira, né? Mas no Eles têm mesmo um centro ano. histórico, inclusive, na própria É lá, faculdade, né? exatamente. É no terreiro de Jesus, fica lá. A gente dá uma visita muito bonita agora, tem vídeo. Vovô fez lá. Pois é, antigamente se formava lá, porque foi a primeira, e depois, no mesmo ano, abriram a do Rio de Janeiro. Mas a mais antiga é a de Salvador. Então, a de Salvador e a do Rio, só tinha essas duas. O que acontecia no Brasil era isso, no século, né? Porque já era final do século XIX. E não tinha só tinha as duas, e as mulheres não podiam. Só os homens. E o que aconteceu é que tinha uma mulher, que você até perguntou, que ela era brasileira. E ela queria fazer medicina. Como não podia fazer aqui, ela vai para onde? Vai para os Estados Unidos. Ela é a primeira brasileira que se forma, mas não se forma no Brasil. Ela foi Dom Maria Augusta, né? Maria Augusta. E quem foi que financiou foi exatamente o nosso grande imperador. Dom Pedro II, caso, né? Que foi um grande imperador que nós tivemos, né? Ele financiou, e foi ele que fez a lei para abrir. Logo, quando ela chega formada, ela já encontra no Rio de Janeiro algumas frequentando, mas ela se forma antes, porque ela se formou nos Estados Unidos. Mas aqui do Rio, a primeira mesmo que se formou foram 3 gaúchas que entraram juntas. Elas entraram na faculdade do Rio, que é a Rita Lobato, foi a primeira. Por que ela se formou antes das outras duas? Porque ela foi transferida para Salvador. Aí ela conseguiu se formar um ano antes. Então ela se forma na faculdade lá da Bahia, né? Que fica lá em Salvador. Aí no ano seguinte, a segunda e a terceira. Então elas foram as pioneiras, as 3. A Ermelinda, né? Hermelinda, E a exatamente. Antonieta. Isso. Foi... Foram as 3 primeiras que se formaram. Eu estou pescando aqui, viu, pessoal? É lógico. 1884. Mas eu aprendo muito com a Ana Margarida, é a nossa conselheira. O Jornal do Médico ainda é no formato de Nós jornal, já né? estamos caminhando, Ana Margarida, para o final desse Primeiro bloco, né? desse primeiro bloco. Então, para fechar esse primeiro bloco, eu gostaria que você citasse algumas pioneiras do Ceará. No Ceará nós temos, quase ninguém sabe, mas o Crato deu a primeira médica cearense. É isso mesmo. A Ana, Amélia. ela inclusive já saiu uma homenagem sobre ela no Jornal do Médico. E o nosso conselheiro José Flávio, ele é ele é médico, claro, e ele é presidente do Instituto Cultural do Cariri e um grande pesquisador da medicina do Cariri. Ele fez uma homenagem no Dia do Médico, ligou. Me desculpa, eu não vou lembrar o ano, não sei se foi 2018, 2016, enfim. E ele propôs que a gente fizesse uma homenagem para ela, que ela de fato foi a primeira. A primeira, inclusive do Nordeste e a quinta do Brasil. Isso. Ela foi a quinta do Brasil e a segunda a se formar na Faculdade de Medicina da Bahia. Isso. A segunda, mas a quinta do Brasil, que as outras se formaram no Rio, né? Uhum. É Amélia Benevian. O nome era conhecido como Perus, Amélia, né? Amélia Bem, porque o pai dela era Bem, era o apelido. Mas como ela casou, o marido dela tinha ascendência francesa, aí ela vai usar esse nome, Benevian, que é um nome francês, né? Perus, E ela né? foi ginecóloga. Benevian Perus, né? Ah, se pergunta, sabe? Falei certo? Falou. Olha aí, cultura, muito bom. E algumas mulheres que, além dela, você poderia citar, são inúmeras, essa grande verdade aqui no Ceará, e tem, de uma certa maneira, um pioneirismo dentro do Estado. Por exemplo, na Academia de Ciência e Medicina. Vamos passar agora para a cearense, né? Porque faz muito poucos anos que as mulheres tiveram acesso à faculdade de medicina daqui. Eu entrei em 69, eu acho que eu sou a mais velha daqui, e na minha turma, assim, eu não Entrei em aparenta. 61. Olha É aí. incrível, né? Porque ela não aparenta.
Então, quando você entrou, Johnny, quantas médicas? A proposta de Na médica? minha turma tinha 9 mulheres e 24 homens. Estava mais ou menos começando. Porque na minha turma já eram 80 e tantos homens para 18 mulheres. Na turma A, eu tinha tomado a turma B, eu entrei em 69. Que eu entrei. E hoje já inverteu, só para vocês terem conhecimento, eu trouxe a Tex, mas inverteu. Atualmente, no Brasil todo, o número de mulheres que se formam é maior do que o número de homens. E aí eu queria falar também até da primeiro e de outras. Isso, para a gente poder encerrar. Mas agora eu vou dar uma pescada, porque são tantas. Pode pescar. Eu trouxe aqui escrito para não esquecer, né? Isso. Eu falei até para ele. Eu falei para ele, quando a gente vai citar assim, né? A gente termina esquecendo. Historiador nunca cita quem está vivo ainda. Historiador não cita. Mas o Arnaldo disse, não, mas é importante a gente fazer uma homenagem a quem estão vivos, eu achei. Algumas delas. Algumas delas. Mas aqui no Brasil, onde de passagem, eu vou falar da Ana Nery, que era médica, mas era antes, era enfermeira. Ela se vestiu de homem, Ana Nery. Ela foi para a guerra e se vestiu de homem. Muitas na história se vestiu de homem, né? Não só na área de medicina, em todas as áreas. Joana d'Arc foi para a guerra e se vestiu de homem lá na França, Joana d'Arc. E foi lutar pela França, né? Bom, já falei aqui da Rita Lombada, ele já falou da Esmeralda, não podemos passar aqui para as mulheres. Eu quero começar com a doutora Glaura. A doutora Glaura Ferro, que foi a primeira que entrou para a Academia Cearense de Medicina. Cardiologista, né? Cardiologista, não sei se vocês sabem, mas no congresso que houve aqui de cardiologia, o primeiro congresso era no presidente. Eu era estudante de medicina quando teve o congresso. Muito bem. Bom, a Johnny também, eu acho que até a presença, dispensa a apresentação, né? Exato. Porque a Johnny é da Sobrando, que pode falar até melhor dela, Aí. é o ator que pode falar, e a própria filha dela, né? Também é Johnny, né? Também é Johnny. Mas falando da Academia de Medicina, que também eu pertenço à academia, eu conheço mais, nós tínhamos a Maria Gonzaga Pinheiro, foi a primeira anestesista. Filha da madrinha da minha mãe. E ela já Olha aí. faleceu. E foi a segunda que entrou para a Academia Cearense de Medicina. Temos a Celina Couve Pinheiro, para homenagear a Sobrando. Isso. Porque foi a primeira mulher presidente, atualmente é a Cidileuda, mas a primeira mulher presidente da Sobrando foi a Celina Couve. E ela já faleceu. E ela também foi a primeira ortopedista. Aqui no Ceará, em termos de mulher, foi a primeira. Foi a primeira ortopedista. Aí nós temos a Zélia Roqueirol, que morreu há pouco tempo. A Zélia Roqueirol, ela foi líder de epidemiologia, né? Epidemiologia, ela foi formada. Isso. Aí a Inês Tavares Melo, Fazer os concursos. atualmente é presidente. Exatamente. Mulher, não, viu? Isso, Em mais de 60 anos, né, ela tomou posse ano passado. Esse ano, primeiro, ela está fazendo 65 anos, então, desculpa, ano passado ela tomou posse, né? Ou foi em 2023? 2024, é isso mesmo. Ela tomou posse, então, em 64 anos, pela primeira vez teve uma mulher na presidência do Conselho. Sério. Isso tem um valor simbólico muito grande, viu, pessoal? Mas muito grande. Ela vai ficar para a história. Já está na falar, história. né? Já está na história. Quem mais? A Marjorie Mota também, né? Isso. Primeira presidente da ANC. Isso, foi uma mulher presidente da ANC. Você também já Assim que eu foi presidente do A centenário. segunda Foi a segunda. É. são nós duas, eu e a Nós Márcia. vamos Isso. estar aqui com a Silvia, né? Isso, e a doutora Silvia foi presidente do centenário da Associação Médica Cearense. Sim. A outra, Ana Maria Cavalcante, foi primeira secretária de saúde do Estado. Estado. Exato. Já foi Ana Maria Cavalcante. A Tânia é a segunda mulher secretária de saúde do Estado. Riane Azevedo, primeira superintendente do IJF. Tem mais de 80 anos. Em 2022 ela participou desse projeto que foi lá no Unifor. Ela falou, eu não me lembrava da idade do JF, mas eu sabia que ela era a primeira mulher a ser superintendente. Doutora Socorro Martins, a minha amiga, eu trabalhei com ela lá no Maracanãú, é a atual presidente. Ela foi a primeira mulher presidente do ISGH, né, que é E o atualmente Instituto. ela é secretária de
Saúde. Fortaleza. Fortaleza. Exatamente. Ela se cuida muito. No hospital Isso. geral. A Exatamente. doutora Helena Pitobela, eu não posso me deter na biografia dela, porque senão Não, lógico. é só citar. É. A doutora Isso. Helena Estamos Pitobela, conversando. conversando. A Helena Pitobela também foi a primeira vice-reitora. Da A UFC, né? Pitobela tem um currículo assim, verdade. Depois foi para o reitora. Primeira cearense a tomar posse na Academia Nacional de Medicina. Sim, aí tem um engano, desculpa. É a filha dela. É a Eu filha. descobri que é o mesmo nome dela. É. Eu fui pesquisar, eu achava que era ela, mas hoje eu pesquisei melhor, é a filha dela. Não foi dela. Que está na É, Academia Siga o de exemplo do Medicina. Arthur, essa Que mãe. está na Academia Nacional. Tá dando Academia Nacional de Medicina, a filha É, dela. é. Aí depois eu Que achei é lá do que Rio Grande do porque Sul. o nome, é o mesmo nome dela, mas É. tem Ricardo no final. Ela Aí eu me ficou aprofundei, com- aí eu me aprofundei na É. pesquisa, entendeu? Aí eu vi, aí eu descobri que era a filha dela. É bem jovem, filha dela. É, bem ela é jovem, relativamente É, jovem. 40 Jovem anos. e única. É. É. E tem um currículo, viu? Impressionante, eu fui ver o currículo dela. É Maria Helena também, é o mesmo nome da mãe. Foi o pai que quis, mesmo não dando por ela. É, e do Marigato, né? Marigato. Eu quero também fazer uma homenagem aqui à doutora Valéria, voz filha, que foi. Não foi da minha turma, mas eu trabalhei com ela, né? A Valéria até Foi diretor da Faculdade de Medicina. foi diretora da Da Faculdade de Medicina. Márcia Alcântara. Márcia. A Márcia Alcântara fez um trabalho de silicose, que foi primeiro que era na silicose aqui no Ceará, a doutora Márcia Alcântara, e é da Academia de Medicina. Ela foi uma das homenageadas agora do Rio Mar. Isso. 10 mulheres homenageadas. Exatamente. Marcel, Margarete Dalcol também eu quis falar aqui, mas a Margarete é do Nacional, Nossa. né? É amiga minha. Muito Lá é o Márcia. Dispensa, né? Dispensa a apresentação. Eu quis fazer uma homenagem também a Zilda Arnes, que foi uma grande médica. Ela foi a pastoral da criança, engraçado que ela morreu, ela foi Isso mesmo, foi no Haiti. foi no Haiti. Foi no terremoto, Foi no terremoto que teve a do Haiti. catástrofe lá. Foi. Até teve, nessa época, teve a missão Foi 2010. humanitária Sim. que o Ceará participou, né? E isso ajudou também a desenvolver a especialidade de medicina de emergência. E Aí, ela salvou o Arruda muitas- era o secretário de saúde do Sim, estado, ele montou a comissão, etc. Tal, teve um navio italiano que levou vários brasileiros, esses brasileiros tinham o cearense. O cearense foi até o Frederico Arnaud, que é o nosso socorrista. Então, ela também salvou muitas crianças, É. aquela história do soro, né? Isso. Do soro caseiro. E outro que eu queria homenagear a Vera Luiza da Costa Silva, do tabagismo, porque eu trabalhei muito com ela, ela foi divisora de águas na luta. Ela que plantou o programa no Ministério da Saúde e também em todos os estados. Vera Luiza da Costa Silva, que é exemplo, né? O nosso programa contra o tabagismo é exemplo mundial. Isso. E depois ela foi para a Organização Mundial de Saúde, a doutora Vera Luiza. Bom, Muito bem. eu falei dessas aqui, agora da academia eu queria até falar que hoje eu pedi a ajuda do Marcelo Gurgel, porque eu sou da academia, mas eu nem sabia quantas mulheres tinha, né? Impressionante. Só tem 12 mulheres na academia. Só tem 12. Dos 40. Não, são Lá são mais. 69. A Academia de Ciência e Medicina. Olha, 40 é nascentes. Isso, a de médicos e escritores. A Academia de Ciência e Medicina vale, às vezes está com 70, às vezes está com 69. 70, eu coloco 70. Isso. Dos 70, ali quando eu entrei, nós só éramos 8. Agora já tem 12. Mas que já, pela história, porque a primeira foi a doutora Cláudia. Isso. Depois de 10 anos que foi fundada a academia, que a doutora Cláudia entrou.